E Jorge Jesus quer levar Ayrton Lucas do Flamengo. Negociação acontecendo nesse momento. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e fala também do Corinthians. Bruno Mendes fica ou não no timão para 2024? Te dá detalhes da preparação que o São Paulo está fazendo para a festa no jogo contra o Corinthians nessa quarta-feira, valendo vaga na semifinal, ou melhor, na final da Copa do Brasil. Tudo sobre o mercado da bola. Você tem ideia de qual foi a liga que mais gastou com reforços? A Arábia Saudita já aparece no 5º lugar. Vou te falar também sobre uma contratação do Santos, pintou volante venezuelano. Vou falar também sobre Vasco da Gama ganhando na justiça o direito de jogar no Maracanã mais uma vez. O Palmeiras na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, super simples, aperta o botão vermelho de inscreva-se, se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha fazendo o seu cadastro agora. No link que está no comentário fixo você já ganha R$5 para começar a apostar, não vai perder essa chance, né? Tô colocando na tela os jogos dessa terça e quarta por campeonatos brasileiros e competições internacionais com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Nessa terça tem Atlético Paranaense e Cuiabá, jogo na casa do Atlético, vou de Furacão. Ainda nessa terça, Philadelphia Union e Inter Miami, esse é o time do Lionel Messi. Partida da Taça da Liga, vou de vitória da equipe de Lionel Messi, o Inter Miami. Na quarta-feira tem Copa do Brasil, jogos de volta. Flamengo e Grêmio para mim dá empate. São Paulo e Corinthians para mim dá São Paulo. E você? Gosta de futebol? É bom de palpite? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, ganha os R$5 para começar a apostar. Lembrando que você pode fazer apostas a partir de R$1. Bora começar nosso vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Neymar, que assinou nessa segunda-feira o contrato com o Al Hilal. Já contei para vocês que o salário dele vai ser próximo de 71 milhões de reais por mês. Mas não para por aí, a novidade vem agora. Cada vitória do Al Hilal com o Neymar em campo vai lhe garantir mais 434 mil reais. Então imaginamos que o time dele ganhe 10 vezes numa temporada, ele já tem mais 4 milhões e 300 mil reais de bônus. Agora vem a parte mais maluca de todas. Cada postagem do Neymar falando bem, exaltando a Arábia Saudita, lhe garante 2 milhões e 700 mil reais. Tá bom para você? Bora falar sobre a minha portuguesa, que lidera seu grupo na Copa Paulista, embora com uma queda de desempenho nos últimos jogos. A Lusa fechou a contratação do meia Serginho, revelado na base do Santos, pertencia ao Maringá. Jogou toda a temporada pelo clube paranaense, por lá teve 30 jogos, 8 gols e uma assistência. O Maringá foi eliminado da Série D e o Serginho é novo reforço de olho na reta final da Copa Paulista. Bora contar também que o Manchester City prepara uma nova oferta ao West Ham. Eu ia falar Flamengo porque o jogador em questão é um ex-flamenguista, o Lucas Paquetá. O grupo City pretende oferecer até 100 milhões de euros para contratar o Paquetá, negócio que pode ser super importante para os cofres do Flamengo. O Flamengo fica com um percentual do mecanismo de solidariedade. O Paquetá já disse sim a proposta do grupo City, do Manchester City, contrato verbalmente acertado até 2029. Ele vai ter direito a 10 milhões de euros por temporada de salário. Isso é claro, se o West Ham aceitar a oferta. Bora falar agora sobre Bitelo, jogador do Grêmio, que tem mais um clube interessado. O novo alvo é o Dinamo Kiev, time da Ucrânia, está disposto a pagar até 10 milhões de euros. Era basicamente quanto a diretoria do Grêmio pedia para a negociação do atleta de 23 anos de idade. Vamos ver se agora o negócio sai. Já Santiago Rez, volante que pertencia ao Huracan e foi alvo do Vasco e do Palmeiras, está de malas prontas, vai jogar no Olympiacos da Grécia. Acordo fechado em 4 milhões de dólares. Saideira do giro de notícias, Paulo Henrique Ganso, fase bem ruim com a camisa do Flu. Ele não marca um gol no Campeonato Brasileiro há mais de 2 meses. Desde 4 de junho. A última assistência também faz bastante tempo, desde o dia 13 de maio. O que está acontecendo com o Ganso? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Hora de falar agora sobre o Palmeiras, que dormiu na vice-liderança do Campeonato Brasileiro depois da vitória por 1-0 contra o Cruzeiro. Não foi um bom jogo do Palmeiras, pelo contrário, Verdão sofreu contra o Cruzeiro. Algumas das melhores chances do jogo foram do time mineiro. O Lomba, que foi o goleiro da partida, apareceu bem em alguns lances. Wesley também desperdiçou uma chance incrível que colocaria o Cruzeiro na frente. E em um dos últimos lances da partida, Rafael Veiga cobrou falta. O Flaco Lopes, que havia entrado pouco antes, desviou bem tímido. E a bola acabou entrando, garantindo
o triunfo e a segunda colocação geral para o Palmeiras. O problema é que a distância para o Botafogo, líder do campeonato, segue bastante grande. O Palmeiras pulou para 34 pontos, enquanto o Botafogo tem 47. Vale a lembrança de que o Grêmio, com 33 pontos, tem um jogo a menos do que o Verdão. Outras duas informações importantes. Primeira delas, 38.555 pagantes para uma receita bruta de 2,5 milhões de reais, levando em consideração que o jogo foi na segunda-feira às 9 da noite. Público bem legal. Segunda coisa, o Abel Ferreira confirmou as lesões de Luiz Guilherme e Gabriel Menino, eles saíram machucados. O Luiz entrou no finalzinho da partida, entrou bem, mas saiu reclamando, vai passar por exames de imagem hoje. O Gabriel Menino precisou ser substituído. Vou acompanhar essa história para contar para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco, que ganhou na justiça de novo o direito de jogar no Maracanã. O Vasco havia feito alguns dias atrás o pedido ao consórcio Maracanã para que pudesse enfrentar o Atlético Mineiro no próximo domingo às 11 horas no principal estádio do Rio de Janeiro. A resposta do consórcio foi não. O que o Vasco fez? Como das outras vezes, recorreu à justiça e conseguiu o direito de atuar no principal estádio carioca. Venda de ingressos começa nas próximas horas, a expectativa é de 60 mil pessoas no estádio. Vasco que pretende fazer uma grande festa para o seu torcedor, especialmente depois das vitórias contra o Grêmio e empate contra o Red Bull Bragantino. Esse empate disputado nessa segunda-feira em Bragança Paulista. O Vasco ainda sai na frente com o gol do Veguete de pênalti. Finalzinho do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio da direita, surge o gol de empate do Red Bull Bragantino. Hora de falar sobre o São Paulo com duas informações. Primeiro, um reforço importante, depois a festa, a preparação que o São Paulo está fazendo para o jogo dessa quarta-feira contra o Corinthians. O reforço ao que eu me refiro é Ferrarese, zagueiro venezuelano que começou muito bem no São Paulo, mas depois de 13 jogos sofreu uma lesão ligamentar de joelho, precisou passar um longo período em recuperação, está praticamente zerado, está fazendo os trabalhos em campo com o restante do elenco, 100% recuperado do problema físico. Agora falta ritmo de jogo e a expectativa de que ele volte a atuar pelo São Paulo no fim desse mês, início do próximo mês. Jogador que foi comprado ou será comprado pelo São Paulo em relação ao Grupo City. São Paulo prorrogou o empréstimo dele com o Grupo City até dezembro. A partir de janeiro começa a pagar em 3 parcelas 4 milhões e 300 mil euros. Boa notícia para o torcedor tricolor, que já tem uma zaga hoje bastante sólida com Arboleda e Beraldo. A dupla de zaga reserva, Alan Franco e Diego Costa, também deixaram uma boa impressão no empate em 1-1 com o Flamengo nesse final de semana. Sobre a festa que o Tricolor está preparando para essa quarta-feira, jogo 19h30 contra o Corinthians, a tendência de mais de 60 mil pessoas no estádio. O São Paulo está preparando um blackout, vai apagar de todas as luzes do estádio para que o torcedor são paulino possa fazer a festa com as luzes do celular, enfim, vai ser uma coisa bem bacana. Também serão distribuídas bandeiras do São Paulo para serem agitadas durante a partida. Há uma preparação de fogos de artifício, fumaça, luzes, entre outras coisas. É o Tricolor se mobilizando para fazer uma grande festa fora das quatro linhas. Bora falar agora sobre reforço no Santos. O Peixe fechou nas últimas horas a chegada de Tomás Rincon, volante de 35 anos de idade, venezuelano que estava livre no mercado, até por isso ele pode ser inscrito. Atleta que defendeu na última temporada a Sampdoria no campeonato italiano, disputou 30 partidas, teve presença bastante importante. Sexto reforço do Santos nessa janela, ele se junta ao zagueiro João Basso, ao lateral esquerdo Dodô, aos meio-campistas Jean Lucas e Nonato e ao atacante Júlio Furque. Reforço importante para um Santos que vive na zona do rebaixamento, em crise pela falta de resultados, pressão em cima do presidente Andrés Rueda, troca no comando técnico, o Aguirre estreou perdendo por 4-0 e troca também no comando de futebol, o Alexandre Galo é o novo comandante. E aí, você acha que o Santos escapa? Usa o espaço para comentário, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Hora de curiosidade, quero te contar quais são as ligas que mais gastaram com reforços nessa janela de transferência. Você tem ideia qual a primeira? Acertou quem respondeu: o futebol inglês. A Inglaterra já foi responsável pelo investimento de 2 bilhões e 200 milhões de euros com contratações somente nessa janela. Esse número certamente ainda vai aumentar. França é a segunda colocada com 711 milhões de reais, a Itália em terceiro com 710 milhões e em quarto a Alemanha com 694 milhões. Curiosidade, se você somar França, Itália e Alemanha, elas não conseguem alcançar o investimento em reforços feito pelos clubes ingleses, só para você dimensionar o status que a Premier League alcançou no futebol mundial. A curiosidade vem na quinta colocação. Se você imaginou uma Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica, Turquia, errou.
Quinto lugar, o quinto país que mais investiu em contratações é a Arábia Saudita, de Neymar e companhia. Já foram investidos para a contratação de atletas 528 milhões de euros. Sexto lugar da Espanha, sétimo de Portugal, oitavo da Holanda, nono da Bélgica e décimo da Turquia. Bora falar sobre o Flamengo que pode perder Ayrton Lucas. Lateral esquerdo já disse sim a uma proposta do Al Hilal, time saudita de Jorge Jesus. A proposta nas mãos do Flamengo já existe. O Flamengo está tentando deixar essa história para depois do confronto contra o Grêmio, válido nessa quarta-feira, que pode colocar o Flamengo na final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu por 2-0 a partida de ida no Rio Grande do Sul. Se classifica mesmo com uma derrota por um gol de diferença dentro de casa. O problema é que o Al Hilal tem pressa e quer tentar definir essa questão. Ainda nessa semana o Jorge Jesus colocou na cabeça que o Ayrton Lucas é o cara para fazer a diferença no restante da temporada. Jogador comprado no fim do ano passado por 7 milhões de euros, a tendência é que o Flamengo consiga, se fizer o negócio, pelo menos dobrar essa remuneração ou esse lucro. Você comprou por 7, está vendendo por algo na casa dos 14, 15 milhões de euros. Lateral que com a camisa do Fla foi muito bem, até a chegada do Sampaoli. Com o Sampaoli, o Ayrton Lucas perdeu um pouquinho de espaço, não tem jogado mais com tanta frequência. O Felipe Luiz é com alguma frequência visto no time titular. Ainda sobre o Flamengo e mercado. O Fla tem algumas decisões para serem tomadas, elas devem acontecer também depois do jogo contra o Grêmio. Léo Pereira tem oferta da Arábia Saudita e está forçando a barra para ir embora. O Thiago Maia também foi procurado pelo mesmo time do Ayrton Lucas, o Al Hilal. E agora tem também a questão do Pedro. O Pedro tem pedido para ser negociado. Todas essas decisões serão tomadas muito em breve. E Bruno Mendes fica no Corinthians para a próxima temporada. O contrato do zagueiro uruguaio, comprado por 22 milhões de reais, se encerra em 31 de dezembro. E ele está enrolando o Corinthians há alguns meses. Desde o ano passado o Timão tenta prorrogar esse vínculo para não correr o risco de perder o jogador de graça. Investimento alto, como eu contei, esses 22 milhões de euros. No primeiro momento o empresário do Bruno Mendes enrolou o Corinthians, desmarcando reuniões, prometendo ou protelando o encontro, enfim. Aconteceu a reunião e o empresário deixou claro que o objetivo do Bruno Mendes era jogar na Europa. Até por isso o Corinthians precisaria esperar o fim da janela de transferências na Europa para ver se o Bruno não assinaria com nenhum clube europeu. Até agora não pintaram propostas, mas isso não significa que ele vai renovar o contrato. O que se sabe, ou que se imagina, é que o Bruno acabe por acertar com outro clube brasileiro. O Internacional parece hoje o favorito. O Bruno já pode assinar um pré-contrato, isso ainda não ocorreu, mas o Corinthians segue com muita dificuldade em dialogar. Deve haver uma nova reunião a partir do fechamento da janela de transferências na Europa, no mês de setembro, para que o Corinthians tente a última cartada para a permanência do atleta. Bruno, que na atual temporada já tem 35 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Ele tem sido muito mais titular do que em outros anos, mas reclama a pessoas próximas que enquanto esteve no Internacional por empréstimo foi melhor tratado do que no Corinthians. Resta saber o quanto isso pode representar a decisão dele de jogar no Colorado de graça em vez de ficar no Corinthians. Para fechar sobre o Timão, nessa terça-feira o Corinthians decidiu fazer um treino aberto para o seu torcedor na Neoquímica Arena. É o último treino antes do confronto contra o São Paulo e já foram confirmadas 35 mil pessoas nessa atividade na Neoquímica. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta mais tarde para deixar vocês super bem informados. Beleza? Abraço, tchau!